dia a todas e a todos, bom dia a todas as autoridades da magistratura que estão aqui presentes, a quem eu cumprimento, na pessoa do desembargador Fábio Dutra, presidente da Andes, que muito gentilmente convidou a Transpetro a participar do primeiro Congresso Nacional de Desembargadores. Meu nome é Tomás Arantes, eu respondo hoje pela diretoria corporativa e jurídica da Transpetro. Você está me ajudando na passagem dos slides, então podemos já passar. Bom, quando o desembargador Fábio Dutra convidou a participar desse evento, eu solicitei a ele, e ele muito gentilmente concedeu, que o tema que eu abordasse hoje fosse o tema que talvez como gestor da área jurídica da companhia mais me preocupa, não só a mim, mas toda a alta diretoria, a alta administração da Transpetro, que é o tema da derivação clandestina. Derivação clandestina, no vocabulário externo à área do petróleo, é o furto de combustíveis de petróleo e derivados nos dutos que a Transpetro opera. Então, hoje, passando rapidamente a agenda, que ao escopo da minha apresentação, eu começo falando sobre o que é a Transpetro, dando um panorama da operação rodoviária da companhia. Depois passo a falar sobre as derivações clandestinas e as suas consequências, um panorama e um histórico desse tipo de crime globalmente, com alguns exemplos bastante drásticos, bastante preocupantes de consequências desse tipo de crime. Depois a gente passa para a parte mais jurídica da apresentação, que é observando aí a tipificação do crime de derivação clandestina em si, projetos de lei sobre esse tema que a Transpetro vem patrocinando junto ao Congresso Nacional, questões relacionadas à responsabilidade ambiental da companhia, que tem aí uma dicotomia presente sobre a Transpetro ser vítima de um crime, mas ter a ela aplicada a responsabilidade ambiental de maneira objetiva pelas consequências daquele crime, e depois a gente chega já na conclusão. Vou tentar ser o mais sério possível, por favor. Bom, a Transpetro ela é uma empresa que existe desde 1998, ela foi criada por força de artigo de lei, da própria lei do petróleo, que é a Lei 9478 de 98. Ela é uma subsidiária integral da Petrobras e é a subsidiária responsável por cuidar da logística das operações do sistema Petrobras, a maior subsidiária da Petrobras. Esse slide mostra a Transpetro em números. Nós operamos atualmente 27 terminais aquaviários, 21 terminais terrestres, terminais, para quem não está mais familiarizado com o nosso negócio, são aquelas bases onde a gente faz o recebimento, seja por via aquaviária, seja por via terrestre, rodoviária, o armazenamento do petróleo e de seus derivados para distribuição naquele centro consumidor, naquele mercado consumidor. Então a gente opera 27 terminais aquaviários, 21 terminais terrestres, quase 8 mil quilômetros de oleodutos, Brasil afora, 625 quilômetros de gasodutos. A gente tem uma faixa de dutos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de faixa de dutos ao longo da apresentação, mas a gente toma conta de uma faixa de dutos de mais ou menos 6.100 quilômetros. Operamos também a parte naval, a gente é responsável pela operação da frota própria do sistema Petrobras dos navios relacionados à logística e também ao alívio das plataformas que estão nos campos de petróleo. A gente opera uma frota de 36 navios atualmente, temos em curso um programa de renovação de frota que prevê a contratação local de mais 25 navios, construção em estaleiros brasileiros de mais 25 navios. Dentre todos esses ativos nós temos 540 tanques e 46 esferas, que são os ativos que servem para armazenar o gás. Tem dois números que eu sempre falo que faltam nessa apresentação, sempre gosto de dizer na minha exposição. O primeiro é o número de pessoas envolvido nessa toda essa operação. Hoje a Transpetro conta com 15 mil empregados diretos e indiretos. Para fazer isso acontecer, a gente conta diuturnamente com a nossa força de trabalho, que é muito especializada, muito bem treinada, muito preparada. E o outro número que fala muito com a nossa apresentação de hoje é a capacidade
capacidade de movimentação da Transpetro. A Transpetro movimenta por ano 650 milhões de metros cúbicos de petróleo e derivados. Isso significa que movimenta por ano 650 bilhões de litros, o que significa que por dia a gente movimenta próximo a 1,8 bilhões de litros de petróleo e derivados. Então é uma operação muito robusta, que funciona diuturnamente para abastecer o Brasil inteiro. Falando em Brasil inteiro, esse é o mapa da nossa presença no território nacional. A gente tem muito orgulho de, após a venda da BR Distribuidora, hoje chama-se Vibra, sermos a parte do sistema Petrobras que tem maior presença, maior capilaridade no território brasileiro. Vocês veem que a gente está muito concentrado, por óbvio, na costa. A gente entra para o centro-oeste através de um duto muito importante chamado Oscar, que liga a refinaria de Paulínia até Brasília. Projeto já em andamento para a gente continuar a nossa interiorização através de dutos, através de terminais mais para o centro-oeste. Os senhores também podem notar uma presença significativa no Nordeste, com muito destaque para Suape, onde fica a refinaria Abreu e Lima, um dos nossos principais terminais, mas também subindo a costa, entrando dentro do Rio Amazonas, indo até lá, passando por Manaus, indo até lá no campo de Urucu, que é um campo que fica dentro da selva amazônica. Então, a gente tem uma presença nacional. Nossa missão, a gente brinca, o lema da companhia é ir onde o Brasil precisa, nós vamos aonde o Brasil precisar. Então, esse slide, essa presença nacional, mostra bastante esse nosso objetivo. Também chama a atenção esse slide a concentração que existe na região sudeste. Essa concentração é natural, tanto pelo fato de os campos de petróleo, nesse momento, até a gente tornar a margem equatorial uma verdade, isso vai acontecer em breve, a gente tem uma concentração muito grande de produção aqui na frente da região sudeste. Temos grandes refinarias, como a Reduc no Rio de Janeiro, Paulínia em São Paulo, grandes refinarias concentradas aqui na região sudeste e também o maior mercado consumidor. Até o momento, o maior mercado consumidor. Então, isso explica a grande concentração que a gente vê ali na região sudeste. E já entrando no nosso tema de hoje, um olhar mais específico para a nossa operação rodoviária. A operação rodoviária ela é feita através desses quase 8.000 quilômetros de dutos que a gente tem espalhado pelo Brasil, ligados às refinarias da Petrobras e aos nossos 47 terminais, 6 marítimos e 21 terrestres. Toda essa operação, a partir de 2018 ou 2019, aí eu perdi minha cola aqui, ela é operada através da nossa sede, no Rio de Janeiro. Eu brinco com o pessoal que trabalha nessa área de transporte rodoviário lá na companhia, que nós temos lá uma mini sala da NASA, porque a sensação é exatamente essa. E já deixo aqui publicamente, desembargador Fábio, o convite que fiz para o senhor em particular de recebê-lo na Transpetro, uma comitiva do Tribunal de Justiça do Rio, para conhecer essa operação. Através do CNCL, Centro Nacional de Controle Logístico, a gente opera toda a nossa malha rodoviária e todos os nossos terminais, ao ponto de conseguir detectar um vazamento, ao ponto de conseguir fechar uma válvula numa operação que a gente tenha a milhares de quilômetros de distância. Tudo é operado aqui e esse é um dos principais investimentos que a companhia fez no combate à derivação clandestina, ao furto de petróleo derivado dos nossos dutos. Eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre o que a gente chama de faixa de duto ou faixa de domínio. Talvez vocês já possam ter visto isso em algum lugar, em alguma passagem de vocês. Às vezes a gente vê pequenos marcos pintados de amarelo com o símbolo BR neles, significa dizer que ali está passando uma faixa de duto. Enterrado ali, normalmente na profundidade de mais ou menos 1,20 m, tem dutos passando e levando combustível Brasil afora. E por que a gente insiste tanto no transporte rodoviário? Primeiro porque, obviamente, ele é mais econômico. Ele melhora o preço final do produto. Mas também porque um único dia de operação da Transpetro significam
20 mil caminhões-tanques a menos na rua naquele dia. Então não é só mais eficiente do ponto de vista logístico, do ponto de vista de custo, é também mais eficiente do ponto de vista ambiental, que é um dos pilares de atuação não só da Transbet, como da Petrobras como um todo. Aqui são os produtos que a gente transporta nos nossos dutos. A gente transporta petróleo, óleo combustível, óleo diesel, gasolina, QAV, que é o combustível de aviação, a nafta, GLP, demais hidrocarbonetos, e também temos operações com gás natural e, atualmente, nosso plano estratégico, não só o nosso como da nossa holding, prevê uma entrada muito forte no setor de biocombustíveis. Então, o etanol, por exemplo, é um foco atual da companhia. E aqui são os riscos usuais que a gente tem nas nossas faixas de dutos. Eu falo usuais porque, na minha cabeça, eles deveriam ser os únicos que a gente deveria enfrentar na nossa operação. São riscos de mau uso ou má ocupação da nossa faixa de dutos. Então, ali você vê escavação não autorizada, descarte irregular de lixo, trânsito de veículos pesados em cima, plantio de raízes, vegetais com raízes profundas, ou até mesmo construção, onde a gente tem muita ocupação irregular, né? É uma questão social do Brasil, o crescimento da ocupação irregular do solo, mas esses seriam os nossos riscos usuais. Tem outro que eu queria chamar a atenção, já que a gente já está chegando na época já estamos na época de festa junina, como a faixa de duto normalmente dentro de, por exemplo, uma comunidade, é uma área dentro da comunidade que não está ocupada, não está povoada, não tem construções em cima, às vezes ela acaba servindo muito para comemorações e tudo mais, e em tempos de festa junina é um perigo a mais, porque a gente tem as tradicionais fogueiras. E aí, entrando no tema de maneira mais objetiva, que são as derivações clandestinas. Como eu falei, as derivações clandestinas são intervenções criminosas que visam perfurar o duto e extrair dele o produto que está ali sendo transportado. Né? É um crime que tem relevantes desdobramentos, não só na segurança pública, como na economia popular, ao meio ambiente, e é muito importante frisar, à vida. Passando agora para um histórico desse crime no mundo, vocês podem ver que é um problema global. Esse tipo de atividade criminosa está espalhada ao longo do globo todo, mas nós temos um pontinho marcado em vermelho ali, que é o México, que, infelizmente, conforme acontece com outros tipos criminais, é um exemplo a não ser seguido. A gente vai passar agora a exposição de alguns vídeos sobre o porquê que a derivação clandestina é um risco, principalmente à vida. A gente teve no Brasil um incidente, infelizmente com uma morte, há alguns anos atrás, não vamos falar sobre ele, mas no mundo inteiro a gente teve diversos incidentes com desdobramentos muito nefastos, muitas mortes. E a gente costuma dizer na Transbet que basta uma derivação clandestina, basta uma fagulha, basta um dia de azar para que um desdobramento como esse aconteça aqui no Brasil também. Então, a gente tem primeiro um vídeo sobre um acontecimento, sobre uma tragédia que aconteceu na cidade de Hidalgo, no México, no ano de 2019, no qual, em resumo, o que aconteceu foi os bandidos perfuraram o duto, fizeram ali o seu ganho, né? Fizeram ali a atividade criminosa deles, deixaram vazando e a população local, uma conjugação entre preço do combustível muito alto, pobreza estrutural no local, a população local foi se aproveitar daquilo, foi saquear o que estava jorrando ali, né? Então isso gerou aí a tragédia que a gente vê no vídeo. Vamos ver se ele vai carregar, porque o vídeo tem disso, né?
Peço desculpa pelas imagens fortes, mas fazem parte do objetivo dessa apresentação, principalmente num fórum tão seleto de magistrados e formadores de opinião no judiciário como o de hoje, para reforçar os pontos que eu vou trazer a seguir. No México, a gente tem uma média anual de 5.000 ocorrências de derivação clandestina. Para ter ideia, os mexicanos têm até um santo, né? Eles são muito católicos, devotos, eles têm até um santo protetor de quem furta do combustível. Eles chamam de Santo Nino Guachicoleiro. É um santinho que tem numa mão um barril um galão de combustível e na outra uma mangueira. Então chegou a esse ponto no México. O próximo vídeo trata de uma explosão na Nigéria. E essa é curiosa porque, vendo os produtos que nós transportamos, seria razoável acreditar que os furtos acontecem apenas nos derivados, né? Gasolina, diesel, que é o que teria valor comercial mais rápido para os meliantes. Porém não. A gente já chega ao ponto de que dutos de petróleo cru não refinado são roubados. Por quê? Porque hoje as organizações criminosas possuem capacidade de refino, em refinarias clandestinas. Isso é um dado que, ao chegar na Transpetro, me chocou bastante. Acho que é um dado muito preocupante. Normalmente ficam em lugares ermos, mas nós já pegamos também, as autoridades policiais já pegaram também refinarias clandestinas dentro de comunidades, o que é um risco imensurável. Então, se puder dar para você. Esse acidente na Nigéria aconteceu com uma explosão numa refinaria clandestina. E agora trazendo para o panorama nacional. A gente trouxe dois exemplos internacionais, são dois exemplos bastante chocantes, eles ajudam a defender o ponto, mas a gente também tem muito problema na seara doméstica. O histórico de derivação clandestina na Transpetro, como vocês podem ver, ele começa em 2015 e ele tem um ramp-up muito rápido até 2018, que foi o pico de ocorrências registradas pela companhia, com 261 ocorrências. A comparação com o México, ela nos levaria a crer que não é uma situação tão preocupante, porém, como eu disse, basta um. Depois, em 2018, com o pico, começou um investimento maciço, que a gente vai ver no próximo slide, por conta da companhia, em tecnologia, em equipes na faixa,
em integração com forças de segurança, enfim, uma força-tarefa, um esforço muito grande, com investimentos de recursos bilionários na detecção, prevenção e na busca por punir os culpados. Né? E esse esforço vem resultando em muito sucesso. A gente tem, efetivamente, nos últimos anos, tem tido muito sucesso em combater esse crime, principalmente através da detecção. Né? Quando você consegue detectar o mais rápido possível, você diminui o ganho daquela atividade e você desincentiva a prática dela. Chegamos ao número mínimo, que foi o nosso recorde no ano passado, de apenas 25 ocorrências em todo o território nacional. Ali do lado vocês podem ver, desde 2018, como está distribuído por estado as ocorrências. Tá? Obviamente que Rio de Janeiro e São Paulo possuem maior concentração, como vocês viram no mapinha, então também possui maior concentração do crime, mas o que a gente tem visto é que ele tem se espraiado. Esse número de 15, na verdade, não são 15, eu não teve outro, né, conselheiro? Então já são 16. Foi São Paulo, conselheiro? Então são 16. Dessas 16, salvo engano, 15 foram no estado de São Paulo, uma foi na Bahia. Aqui eu uso esse slide para chamar a atenção uma coisa. Talvez quem é do Rio de Janeiro possa ter acompanhado o desdobramento de uma grande operação policial alguns meses atrás, de desmantelamento de quadrilhas de derivação clandestina. Essa operação policial foi fruto de anos de trabalho da Transpetro, com a Polícia Civil e principalmente do DAEF, do Rio de Janeiro. Teve grande cobertura midiática, chegou-se até aos cabeças da organização, que foi identificado, foi conhecido contraventor do Rio de Janeiro, que atualmente está foragido. Mas a consequência delas se vê nos números. Quando uma boa atuação da autoridade policial, do Ministério Público e do Judiciário, junto com a Transpetro, ocorre, a gente vê os números despencarem. Ou seja, aconteceu essa operação no início do ano e nós não tivemos ocorrência no Rio de Janeiro. Por outro lado, em São Paulo, está explodindo o número. Nós já temos 15 em São Paulo. Ou seja, estamos na metade do ano. Se seguir assim, nós não vamos bater o nosso recorde. A gente vai reverter, se isso seguir, uma tendência de queda que já veio desde 2020. Né? Na verdade, desde 2020 a gente já tem uma tendência de queda. Se a gente não combater isso esse ano, nós vamos reverter essa tendência de queda no principal estado, onde tem maior densidade demográfica. É uma preocupação muito grande que a gente tem nesse momento. Estamos atuando nesse sentido com muita parceria com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, mas também com as forças locais de São Paulo, DAEF, Polícia Civil. E aqui a gente fala um pouco dos investimentos que a Transpetro fez para atingir esses resultados. Vocês podem ver ali no final o número marcado amarelinho, que depois a gente já chega a quase 1,3 bilhões de reais investidos no combate à derivação clandestina na companhia. É um número bilionário e é um número que expressa muito fortemente uma noção. Nossa preocupação não é financeira. Mais à frente a gente vai chegar na quantidade de produto roubado, de quantidade de produto roubado, e é óbvio que ninguém gosta de ter perdas, de produto na sua operação. Mas financeiramente esse número é não significativo para a companhia. A gente investe muito mais em prevenção do que a gente perde com o furto, em termos de dinheiro, financeiros. Mas por que a gente faz isso? Porque o principal risco não é financeiro. O principal risco é ambiental e, como a gente vem frisando aqui, o risco à vida. Aqui a gente tem, a gente tem aqui no ano de 2024, para vocês verem, voltam aí, você, por favor. Isso. A gente tem a quantidade de produto que foi roubado, ou seja, a gente teve furtado 602 metros cúbicos no ano todo. Se você comparar esse número com os 650 milhões de metros cúbicos ou 650 bilhões de litros que a gente transporta, vocês podem ter a total noção de como a questão financeira não é o que a gente está perseguindo. E quais são os principais pilares de atuação da companhia no combate a esse crime? Primeiro, e muito importante, é o relacionamento com as comunidades que estão ao redor dos nossos ativos. Através de processos de responsabilidade social,
através da criação de um canal de denúncia gratuito e campanha de divulgação desse canal, o nosso canal 168. Ao final dessa apresentação vai passar um rápido vídeo institucional para vocês, que a gente costuma usar para divulgar o 168. Através de simulados para as comunidades e também através de ocupação da faixa de lindeira às comunidades, ocupação essa com projetos sociais, com construção pela companhia de campos, parques, hortas comunitárias. A gente traz a comunidade para perto da companhia, traz a comunidade como nossos agentes, nossos olhos naquele local. O segundo pilar é o investimento maciço em tecnologia. Vocês viram a foto do CNCL, a gente tem uso de drones, tecnologia infravermelha, equipes de faixa equipadas com internet via satélite para detecção, ou seja, a gente não poupa esforços nem recursos investindo em novas tecnologias que nos permitam uma detecção mais rápida de qualquer ocorrência. E, obviamente, uma interação muito próxima com os órgãos de segurança pública dos locais onde a gente atua. Não adianta. A Transpetro, obviamente, não tem poder de polícia. A gente vai até uma parte. A gente vai até as 25 ocorrências que a gente conseguiu chegar no ano passado. Depois disso, somente a atuação das autoridades pode nos ajudar a trazer para zero o número de derivações clandestinas no Brasil. A gente passa agora dois exemplos de ocorrências no Brasil, que poderiam ter tido, três, né? São três exemplos de consequências no Brasil, dois sem perda de vidas humanas, um infelizmente sem perda de vida humana, mas que também dão a noção de como esse problema é próximo de nós. O primeiro exemplo foi uma derivação do nosso duto de Osvat, em 2016, que é um duto que ele carrega nafta. Teve um vazamento, ou seja, passava do duto, eles furaram, chegaram no duto, fizeram um túnel de 15 metros até uma residência onde eles faziam a captação. Então, saíram da faixa e foram numa residência vizinha à faixa para fazer uma captação. Esses túneis a gente já pegou muito maiores, túneis de 400, 800 metros de distância, mangueiras que passam por dentro de rios, causando um risco ambiental ainda mais majorado. Tá? Pode passar, conselheiro. Esse aqui é um exemplo de uma refinaria clandestina que foi estourada na cidade de Cosmópolis, em São Paulo. Quando a gente, através da nossa inteligência interna, conseguiu dotar as autoridades de informação suficiente para chegar a essa refinaria, quando chegaram lá, eles encontraram mais de 1 milhão de litros de petróleo puro para ser refinado ali, sem qualquer respeito às normas de segurança, sejam ambientais, seja de segurança à vida. E aqui a gente tem um exemplo mais... a gente agora tem um exemplo de furto de QAV, um grupo nosso, ou seja, combustível de aviação, próximo a Guarulhos. Esse duto abastece o aeroporto de Guarulhos. Foi roubado nessa ocorrência combustível suficiente para abastecer 6 Boeing 737 e eu trouxe esse exemplo para trazer uma dimensão financeira mesmo, não para a companhia, mas se a gente não tivesse detectado rapidamente essa ocorrência, o aeroporto de Guarulhos teria sido fechado. Ou seja, um impacto gigantesco na vida de muitas pessoas e na economia do estado mais importante economicamente do Brasil. Tem um videozinho sobre essa? Criminosos perfuraram dutos da Petrobras que levavam combustível ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Veja na reportagem de Thiago Scheuer. A faixa de aluga-se está ali faz tempo, mas o galpão que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, esteve bem movimentado nas últimas semanas. Aí, segundo a polícia, criminosos agiam para furtar querosene de aviação em dutos que passam embaixo da rua. Hoje cedo, funcionários que prestam serviço para a Transpetro avaliavam se havia vazamento nos canos. No domingo, os policiais chegaram até o imóvel alugado pela quadrilha. Eles encontraram mangueiras de alta compressão, válvulas e um túnel que saía do galpão. Por ali, os ladrões furtaram 15 mil litros de querosene para avião. A uns 4 quilômetros dali, a polícia encontrou também no domingo outro lugar usado pela quadrilha.
essa casa aqui estava para alugar. E os vizinhos contam que de um tempo para cá, aí sim perceberam uma movimentação ali dentro. O que a gente percebe é que a casa, ó, tem um muro alto, e aí eles também contaram que atrás aqui, nesse portão de ferro, ó, tem a garagem. E que aqui dentro ficava dia e noite um caminhão-tanque estacionado, mas que não perceberam nada de anormal. De acordo com a polícia, o caminhão estava carregado com 20 mil litros de querosene de aviação. Os dois endereços usados pelos ladrões ficam perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o mais movimentado do Brasil. A Transpetro admitiu que o furto provocou interrupção temporária no abastecimento do aeroporto, na madrugada de domingo, mas que ainda naquela manhã o abastecimento foi restabelecido. A Gru Airport, que administra o aeroporto, chegou a orientar as companhias aéreas para que abastecessem as aeronaves na capacidade máxima em suas origens, uma operação para demandar menos combustível em Guarulhos. De acordo com as empresas, a operação foi normalizada ainda no domingo. Os casos de furto adultos da Transpetro cresceram tanto em São Paulo como no Brasil. Em todo o país, só em 2017 foram 226 casos contra 72 do ano anterior. A Transpetro diz que está colaborando com as investigações. Bom, e agora a gente passa para o caso mais triste aqui no Brasil, onde houve perda da vida de uma menina de apenas 9 anos, um caso ocorrido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Infelizmente, quando foi detectado, tem um protocolo para que se esvazie a área. Nessa retirada das pessoas, essa menina, infelizmente, se perdeu da família dela. Ela, dizem que foi buscar um brinquedo, uma boneca, mas ela cai numa poça de gasolina e, pelo forte odor ali condensado, ela desmaia e acaba falecendo. O mais triste é que nas investigações posteriores a gente teve contato com uma realidade até mais brutal desse tipo de crime, que é a conivência e a parceria que às vezes as populações locais têm com ele. Logo após a morte da menina, foram encontrados mortos 2 parentes da vítima, foram mortos a tiro. E as investigações dão conta de que foram mortos a tiros porque, de alguma forma, faziam parte do esquema que estava acontecendo ali naquela região. Então, esse é o tipo de coisa que a gente busca evitar. E é o motivo da gente trazer esse tema aqui, nesse fórum, que é a busca por conscientização desse crime. Eu vou falar agora um pouco, e vou ser rápido, prometo, sobre os desdobramentos jurídicos do crime de derivação clandestina, e a gente começa trazendo essa pirâmide do crime, né? Quem a gente consegue prender com a nossa detecção rápida e com as atualizações às forças de segurança é sempre quem está na base, é quem vai lá fazer o furto. Mas em cima dessa pessoa, você vê que tem uma estrutura muito grande. Ninguém furta combustível para abastecer seu próprio carro. Não existe uma prisão de uma pessoa que foi presa furtando combustível em que não seja razoável supor ou necessário supor que ela faz parte de uma organização criminosa. E eu digo isso, pode passar com você. Então, a gente tem aqui uma outra imagem, não carregou a imagem, né? Agora carregou. Que é a imagem de um iceberg, né? O furto está acima da linha d'água. Abaixo da linha d'água você tem a associação criminosa, a organização, a receptação, dano qualificado, corrupção ativa e passiva, crime contra a ordem econômica, crime ambiental, falsidade documental, lavagem de dinheiro e, obviamente, crime contra a vida humana. Vou passar rapidamente aqui. Isso aqui as investigações dão conta desse tipo. Todas as organizações criminosas que atuam nessa área têm mais ou menos a mesma estrutura. Então aqui é um retrato da estrutura, desde o financiador e do mentor, como eu falei no exemplo do Rio de Janeiro, chegou um dos barões da contratação do Rio, o mentor e financiador desse esquema lá no Rio de Janeiro, até o receptador. No final, a receptação, que é um dos pontos fracos que a gente tem no combate, porque não temos dados. A gente consegue ter muito dados sobre os criminosos, sobre quem furta, mas quem recepta, nós não temos muito dado.
quantos postos de gasolina, quantas distribuidoras organizadas usam do fruto desse crime. A gente não sabe. Passando aqui essa característica do modus operandi, operações noturnas, normalmente eles já atuam em áreas rurais, alugam galpões, alugam imóveis, não utilizam das vias principais, utilizam de vias vicinais e escoam através de caminhão-tanque. E aqui é organizadamente o que a gente considera serem os principais desafios ao combate à derivação clandestina. A gente atualmente possui uma ausência de tipificação rigorosa. Os projetos de lei que eu vou expor a seguir tentam tratar esse fato. A gente tem um alto índice de reincidência, né? Ou seja, a gente às vezes prende o sujeito, consegue prender o cara que está furtando, mas ele é solto na audiência de custódia, principalmente pela falta de tipificação rigorosa, né? E muitas vezes pelo entendimento do magistrado de que não conseguimos demonstrar cabalmente a presença da organização criminosa, ele é solto e reincide. Lá na frente a gente pega ele novamente. A gente tem também a questão da responsabilidade administrativa da companhia, vamos ver a seguir o tamanho desse passivo para Transpetro. A gente tem as polícias estaduais trabalhando de maneira heterogênea. Por exemplo, no Rio de Janeiro foi feito um programa em que se concentrou independente da região do estado, toda a investigação numa única delegacia. Foi bem sucedido. Teve uns bons resultados no Rio. Em São Paulo, a delegacia local é que cuida, né? Como é uma atuação espraiada, você acaba não tendo uma homogeneidade no tratamento da investigação desses crimes. E os projetos de lei, eles são esparsos, eles estão aí. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, até para eu pedir o patrocínio dos senhores também, ajuda a gente a empurrar esses projetos de lei, mas eles ainda estão, tem muita delonga no processo legislativo. Né? Falando sobre eles um pouquinho, a gente tem esses 4 PLs, os 2 últimos são projetos para alterar o Código Penal. O primeiro altera a Lei de Crimes contra a Economia Popular e o segundo altera a Lei de Crimes Hediondos. Todos eles a gente acompanha de perto, patrocina, faz pouco a pouco junto ao Congresso para fazer eles andarem, mas todos eles, infelizmente, ou comparados na CCJ ou estão tendo pauta no plenário. Todos eles trazem um maior rigor, uma maior possibilidade de punição a quem é pego furtando lixo. E agora a gente passa para uma outra esfera de problemática dentro da Transpetro, que é a responsabilização. Né? A derivação clandestina, via de regra, já é um dano ambiental. Ele não faz aquilo, o criminoso, obviamente, faz aquilo de maneira rudimentar. Deixa aquilo vazando. Aquilo, na melhor das hipóteses, contamina só solo, mas às vezes contamina meio hídrico também e se espalha. Hoje, essa é a exposição que a Transpetro tem relacionada à responsabilização ambiental por ocorrências de derivação clandestina. A gente tem, ao todo, no Brasil, 47 processos administrativos, com uma exposição de 148 milhões. Temos 29 processos judiciais, com uma exposição de 395 milhões. Ou seja, no total, a gente tem uma exposição de quase um pouco mais de R$500 milhões em responsabilização ambiental por danos ambientais gerados por crime, por derivação clandestina. O que me traz ao tópico, pode passar. O que me traz ao tópico, um dos tópicos, se eu estivesse fazendo uma petição, senhores, eu estaria pedindo 2 coisas. Uma atenção maior, caso atue na esfera criminal, à punição desse crime, e, por outro lado, também uma atenção à questão de penalização da companhia. Como eu falei, a companhia tem obtido resultados significativos através de investimentos milionários na área de combate a esse crime. Porém, quando ele ocorre, apesar de, na esfera criminal, de responsabilização criminal, a gente figurar como vítima e como, muitas vezes, na maioria das vezes, assistente de acusação do Ministério Público, na esfera ambiental, a gente é enquadrado como autor do dano.
Isso porque é aplicada a teoria da responsabilidade objetiva. Enquanto que a gente defende o contrário. E aí eu não poderia deixar de estar com os senhores aqui e defender a tese da companhia. A gente defende que, por ser vítima de crime, esse não é um risco inerente à nossa atividade. A gente não pode considerar dessa forma. A teoria da responsabilidade que devia ser aplicada é a teoria da responsabilidade subjetiva por fato exclusivo de terceiro. Veja, a companhia não se furta a realizar o que a gente chama de compensação compensação ambiental, que é o quê? Eu vou ali, eu limpo aquela área toda, eu faço as barreiras, eu troco o solo, eu descontamino água, eu descontamino o meio, eu faço um investimento para remediar. Porém, o que a gente combate não é isso. O que a gente combate é a responsabilização, é a multa ambiental que vem atrelada a isso. Então, a tese da companhia é de que, em se confirmando o crime, que a companhia foi vítima de crime, não deveríamos ter aplicado a responsabilidade objetiva, e sim a subjetiva, consolidando aí uma caracterização do fato exclusivo do terceiro. Temos julgado do STJ nesse sentido, conforme os senhores podem ver aí. Chego agora na minha conclusão. Os senhores já sabem qual é a minha conclusão, são os pedidos da minha petição. Os pedidos são: sempre que se atua uma esfera criminal, sempre que se depararem com esse tema, por favor, observem, ninguém rouba combustível de duto para encher o próprio tanque. Sempre é parte de uma organização criminal. Não podemos esperar os projetos de lei que estão em andamento para aplicar punições mais severas a quem é preso com a boca na botija, roubando duto, que é assim que eles são presos normalmente. Não podemos esperar. A complexidade dessas organizações criminosas, ela gera um perigo não só para o transporte, mas para a sociedade como um todo. Temos aí os projetos de lei em andamento, que gostaríamos sempre de contar também com o apoio e patrocínio da ANTES e de todas as outras entidades que congregam os magistrados nacionais para impulsionar esses projetos de lei, né? E também que avaliem se trabalham na esfera civil, administrativa, ambiental, sempre que receberem um processo relacionado à responsabilidade ambiental da Transpetro e da Petrobras, que avaliem a tese da responsabilidade subjetiva por fato exclusivo de terceiros. O último slide só congrega tudo isso que eu mencionei aqui. E para finalizar, a gente tem só um videozinho institucional que a gente passa nas comunidades e em outros lugares que a gente vai, sobre a nossa atuação social no combate à derivação clandestina. Não sei se você vai botar aí. Era só isso?
Agradecer novamente ao desembargador Flávio Dutra, ao desembargador Guaraci, pelo convite a Transpetro poder participar e dividir um pouquinho desse tema com vocês. Obviamente, um agradecimento especial à minha equipe da Transpetro por todo o apoio. Muito obrigado.